Então, gente, continuando aqui, a gente tem o quê? Com base nesses dois critérios de rivalidade e excludência, a gente pode separar os bens na economia, né? Fundamentalmente entre bens privados e bens públicos, mas também existem bens que não são estritamente nem privados nem públicos. Mas então, os bens privados são os bens no qual há alto nível de excludência ou são bens excludentes e são bens também rivais, né? Então, para bens rivais e excludentes, esses são considerados os chamados bens privados, que é a maior parte dos bens da economia e os bens que foram considerados até agora aqui no curso, né? Então, carro, casa, comida, bebida, roupa, energia, consulta médica, cirurgia, remédio, entre muitos outros, né? Passagem de um avião, passagem de avião, hospedagem em hotel, pode pensar uma infinidade aí. São bens que são excludentes e são rivais ao mesmo tempo. Esses dois critérios ocorrem ao mesmo tempo. É fácil impedir uma pessoa de ter acesso ao bem, e se uma pessoa tiver acesso ao bem, outra pessoa não pode ter. Se uma pessoa se satisfaz, outra pessoa não pode se satisfazer. Então, excludência e rivalidade. Bens excludentes, existem bens que são excludentes e bens que são rivais. Quando ocorrem essas duas características ao mesmo tempo, nós temos os bens privados, tá? Mas também há bens que, como a gente viu, por exemplo, o show de música, ele não é rival, como a gente viu, né? Uma pessoa que assiste um show não impede que outra pessoa assista. Várias pessoas podem assistir ao mesmo tempo. Ou então uma aula, né? Uma pessoa assiste não impede que outra pessoa assista. Mas embora não haja rivalidade, é possível impedir, facilmente impossível impedir que uma pessoa tenha acesso ao bem. Então, para esses bens, eles tem diferentes livros, anotam de diferentes formas, né? Mas tem gente que chama de bem misto, tem gente que chama de semi-privado, tem gente que chama de semi-público. Mas, ou seja, não é um bem privado estrito sensu, tá? Ele é excludente, mas é não rival. Então, ensino, conhecimento que eu falei, conhecimento no sentido de você ter acesso à instituição de ensino, né? O conhecimento em si, ele é não excludente, mas você ter um professor te ajudando, você ter uma sala de aula, uma faculdade, uma escola, isso é excludente. Mas dá para impedir uma pessoa de ter acesso, mas dado que uma pessoa tem acesso, isso não impede que outra pessoa também tenha, né? Embora as duas possam ser facilmente impedidas, é só ela passar pela porta se não deixar ela passar, né? O mesmo vale para o cinema, para shows, imagens, né? De novo, né? A imagem que eu botei ali do Gaveta no slide passado, ele pode não expor, uma pessoa qualquer pode não expor a sua imagem ao mundo, mas dado que exponha, a imagem corre solta, é impossível impedir uma pessoa de ter acesso. Vamos falar sobre direito de imagem mais à frente, né? Existe direito de imagem e está tudo certo, tem que existir mesmo, está correto. As pessoas têm direito à sua própria imagem. Quem usar indevidamente uma imagem tem... Quem usar a imagem ou usar indevidamente, ambos os casos tem que pagar o proprietário da imagem, tá certo? Mas o nível de excludência, impedir que uma pessoa tenha acesso à imagem é muito baixo, mas dado que uma pessoa tem acesso, qualquer outra pode ter acesso também, né? Mas então, para esses bens, entre outros que você possa considerar, são bens em que são bens excludentes, mas não rivais, tá certo? Para casos assim, foi o que eu falei, há quem chame de bem misto, no sentido de não ser nem público nem privado, mas então seria um bem misto, ou é um bem semi-privado ou um bem semi-público, tá certo?
essa é uma segunda possibilidade. A gente pode caracterizar os bens aí, embora esses bens sejam em menor quantidade. A imensa maioria dos bens aí ao nosso redor, eles são privados, tá? Uma terceira possibilidade é o que? Alguns bens em que eles são não excludentes, é impossível impedir uma pessoa de ter acesso, ou quase impossível, mas há uma rivalidade, embora até possa não haver uma alta rivalidade, mas há rivalidade, né? Também são bens mistos, ou semi-privados ou semi-públicos, né? Diferentes autores anotam de diferentes formas, mas seria essa terceira possibilidade aqui: bens não excludentes e rivais. Então, por exemplo, a pesca ou o pescado ou os mares, é quase impossível impedir uma pessoa de ter acesso ao mar, né? Você tem que controlar todo o litoral do país inteiro, cada milímetro, para conseguir impedir que uma pessoa tenha acesso ao mar. Qualquer pessoa pode mergulhar no mar e sair nadando, né? Quase impossível impedir. Eu acho que até dá para impedir, mas imagina o custo, né? Vamos ter que botar um exército, construir um muro ao longo de todo o litoral para impedir que uma pessoa tenha acesso ao mar. E nem sei se isso é possível fisicamente falando, né? A pessoa pode entrar num rio e sair navegando pelo rio. Mas enfim, é não excludente, ou o nível de excludência é muito baixo, né? É virtualmente impossível impedir uma pessoa de ter acesso ao mar e pescar. Mas dado que uma pessoa pesca, então exatamente o peixe que ela pesca, outra pessoa não vai poder pescar. Então há uma rivalidade. Tudo bem que muitas pessoas vão dizer, não, mas é desprezível, o pescador ele quer pescar, eu não quero pescar um peixe específico, né? Você tem pescadores aí que vão pescar atum, sai pescando atum, tem várias pessoas pescando atum ou sardinha, mas não cabe pescar um atum específico ou outro, né? Então a rivalidade seria baixa, tá? Mas como a gente vai ver daqui a pouco, nós temos o problema da tragédia dos comuns, vamos falar sobre isso, que a pesca é um bom exemplo. É o fato de ocorrer o que muitas vezes se chama de pesca predatória. Pescar exageradamente em certas regiões pode exaurir supostamente, né, os peixes num rio ou num lago ou até mesmo no mar, né? Supostamente, não sei se isso é real ou não, mas em certas regiões pode impactar o nível de pesca. Quanto mais gente pescando, isso pode causar e pode impactar, a pesca de um impacta a pesca do outro, né? Embora isso seja válido para o conjunto de pescadores, não um pescador ou outro, tá certo? Entre alguns outros exemplos que você pode pensar aí, né? Pense aí algo que é difícil ou impossível de impedir uma pessoa de ter acesso, mas dado que uma pessoa tem acesso, outra pessoa não pode ter, ou haja um certo grau de dificuldade entre essas duas pessoas terem acesso, tá? Essa é a terceira possibilidade. E por último, nós temos então o que efetivamente são os bens públicos, que é o objetivo aqui do tópico 9, né? Eles vão ficar nesse quadrado final aí, que são os bens que são não excludentes e não rivais. Pouquíssimos são os bens públicos no mundo, né? Para cada bem público deve ter centenas ou milhares de bens privados, mas existem os bens públicos. E para os bens públicos, a rigor, a economia de mercado, há quem considere que ela seja eficiente, mas a maior parte das pessoas considera a economia de mercado ineficiente na produção de bens públicos, né? Os bens públicos, então, seriam bens que, ao mesmo tempo, eles são não excludentes e não rivais. Então, por exemplo, no slide que eu botei, o show de música, ele não é um bem público, ele é não rival, mas é excludente. Uma rua congestionada, ela é não excludente, qualquer um pode entrar numa rua e gera um baita de um congestionamento, né, se muita gente entrar ao mesmo tempo. Então há uma relativa rivalidade no consumo aí de ruas,
mas é não excludente, seja lá como for, uma rua não é, estrito senso, um bem público. Além do que você tem várias ruas privadas por aí, condomínios fechados, que possuem ruas. Mesmo para condomínios fechados, as ruas internas, eles sofrem desse problema aí. Para a pequena comunidade formada aí por esse condomínio fechado, as ruas são bem público para eles ali, o que não é um bem público estrito senso. Bem público é justamente o bem que vale para todo mundo, não só para um pequeno grupo de pessoas, né? Mas então, em sala de aula seria para os alunos levantarem aí hipóteses, né, do que seriam bens públicos. E como nós estamos em sala de aula, então já dou aí o exemplo, né, direto. Os exemplos clássicos de bens públicos seriam segurança nacional, segurança pública e justiça. Mas tem outros também, né, como por exemplo farol. Você pode pensar tanto em termos de farol de trânsito, mas principalmente farol marítimo, né? Aquele farol que ilumina os mares para avisar navios da proximidade de rochas e ameaças naturais, né? E também criatividade intelectual, que são as ideias que eu falei no slide anterior, né? Todo mundo é capaz de pensar e desenvolver ideias e soluções para problemas, criar produtos e serviços, né? Isso é um bem público. Mas no caso do farol e criatividade intelectual, criatividade intelectual, vou voltar a falar sobre ela. Farol é de menor importância, relativamente menor importância. Vamos falar da segurança nacional. Então, segurança nacional, curto e grosso, é exército, marinha, aeronáutica, né? E garante a segurança de todo o país, todo o território e toda a população, né? É impossível você impedir uma pessoa de ter acesso à segurança nacional. Você até pode reclamar que a segurança é pouca ou é ruim. Isso pode ser feito, mas o pouco de segurança que tem é pouco para todo mundo. Se tiver muita segurança, é muito para todo mundo. Se a segurança nacional é ruim para todo mundo, né? Então, isso de um lado. De outro lado, não dá para a segurança nacional, um órgão de segurança nacional, o Exército, não garantir a segurança para todo mundo dentro do país. Não cabe ao Exército dizer que um inimigo estrangeiro pode lançar a bomba dentro de na casa de uma única pessoa dentro do território nacional. Se um exército estrangeiro invadir o território e lançar uma bomba na casa de uma pessoa, ele está atacando o país inteiro, né? Então, por isso que entra na conta do não excludente. Segurança nacional é não excludente. Não dá para excluir ninguém da população da segurança gerada pelos órgãos de segurança nacional, curto e grosso, exército, marinha e aeronáutica. Da mesma forma que uma pessoa que tem acesso à segurança nacional não impede que outra pessoa tenha. Foi o que eu falei. Tem gente... A segurança pode ser muito ou pouca, boa ou má. Só que, seja lá a condição da segurança, é a mesma para todo mundo. Tá certo? Então, segurança nacional é algo não excludente e não rival. É um bem público estrito sensu. Segurança pública, polícia, entra na mesma conta. É possível existir segurança privada. Uma fábrica, uma empresa, um shopping ou até casas particulares podem contratar empresa de segurança particular. Existe segurança particular e está ok. Segurança particular é um bem privado. Só que segurança particular não é segurança pública, logicamente, né? O segurança de um shopping, ele não assegura a população ao redor do shopping, só garante a segurança ali dentro do shopping, né? E a gente andando pelas ruas, em diferentes regiões, diferentes pessoas, diferentes classes aí, grupos sociais, todos estão sendo a rigor protegidos pela segurança pública. A segurança pública vale para todos, né? A segurança pública é um órgão aí do Estado, bem como segurança nacional e justiça, que impõe lei e ordem, garante lei e ordem, impõe e garante lei e ordem à sociedade, condições mínimas de vida em sociedade, né? E também temos
no mesmo sentido, segurança pública, a justiça, né? Muitas são as pessoas que consideram que é possível haver justiça privada, até há tribunais privados, né? Tribunais de acordo, as pessoas entram em acordo privadamente, nada impede isso. Só que isso não é justiça estrito sensu, né? As pessoas, para ter acesso à mediação de tribunais privados, elas têm que não só pagar, como aceitar as condições do tribunal privado. E isso, a rigor, não é justiça, né? Uma pessoa pode não aceitar uma determinada decisão de um tribunal privado, e aí, o que o tribunal privado pode fazer? Não pode fazer nada, né? Para haver justiça, para impor lei e ordem, é necessário justiça. E para esse justiça, entenda-se alguém, um órgão fundamentalmente estatal, logicamente estatal, imbuído de autoridade pública que imponha lei e ordem, garanta lei e ordem, né? Mas, enfim, justiça é não excludente. Isso deve até ser uma característica da justiça. A justiça que impede uma pessoa de recorrer a ela já não é justiça por definição. Esse seria um problema do tribunal privado, né? Assim como a justiça, tudo bem que muitas pessoas vão querer reclamar, né? Mas a justiça que beneficia um em detrimento do outro e de forma não a descumprir a lei, eu sei que muita gente vai dizer, a justiça é injusta, pode falar mal aí de juízes, né? Decisões absurdas, erradas, corrupção, coisa do tipo. Ok, pode ser, mas ainda assim a existência de justiça pressupõe lei e ordem, garantia de lei e ordem, imposição de lei e ordem, e fatalmente tem que ser algo estatal, né? Mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo então. Valeu, tchau.